Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Deixa eu me organizar agora aqui, que eu fiquei muito baixinha aqui. E aí, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por aceitar esse convite, meu parceiro, amigo, que me ajuda tanto nessas horas todas que eu preciso. Assessoria jurídica. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Então seja muito bem-vindo, né? Eu estava aqui adiantando enquanto não entrava, contando um pouquinho quais eram as expectativas da live, né? Aham. Como é importante hoje a gente estar falando sobre essas questões legais, porque, bom dia, Fabrício, porque muitas pessoas acabam montando esse negócio de uma maneira um pouco mais caseira, as coisas vão acontecendo, aluga um quarto, aluga o outro, vira um negócio e acaba se incomodando depois, né, com algumas coisas que poderiam estar amarradas ali em contrato, né? É verdade. Então eu queria que tu te apresentasse um pouquinho antes da gente começar, André. Vamos lá, então. Bom dia. Eu sou advogado, eu sou especialista em contratos, atuo aí com a parte contratual há alguns anos, dentro do empresarial, né? Atuo com societário também, e também tenho uma longa expertise em licitações. Mas para aqui a gente está para falar dessa parte empresarial, né? Mais especificamente da parte da lei de locações, né? Que também é uma legislação aí que eu trabalho há muito tempo e que é o que vai acabar norteando aqui o nosso encontro, porque a gente está tratando de um co-living, né? Então a gente está tratando de uma locação residencial. Uhum. Exato. E que muitas pessoas, eu acho que tem algumas coisas que ainda não tão bem assim, tipo, organizadas na lei com relação a isso, assim, né? Tem uns pontos aí que acabam ficando um pouquinho cegos, assim, porque eu posso estar errada, tu me corrige, tá? Mas eu vejo sempre que falta alguma coisa que as pessoas esquecem de colocar, né? Porque eu tenho uma casa, eu tô alugando para outras pessoas. Ou não tenho essa casa, eu encontro uma casa legal, eu vou sublocar essa casa e tal. E aí entra tudo muito na lei do inquilinato, né? É porque não tem lei. Não tem No Brasil, ainda não tem uma norma específica para o colívio. Se você isso. colocar, por exemplo, fizer uma pesquisa no Conca do IBGE, que é onde você vê os quinais, se você jogar coworking, você já tem um KINAI, né, para atividade de Uhum. coworking. Agora, por exemplo, se você escrever coliving, Não não tem. tem. Então, a gente não tem Verdade. uma norma no país ainda. Uhum. Aqui no Brasil é novidade. Uhum. Então, isso começou realmente nos últimos anos e agora que está tomando forma. Uhum. Então ainda não tem uma norma específica para esse tipo de Para atividade. Coliving. Eu vejo que tem para hospedagem, o meu próprio KNAI é para hospedagem, né? Mas mesmo Exatamente. assim, eu vejo que as pessoas enxergam, né? Quando tu pensa em locação, tu enxerga realmente como coisas a longo prazo, né? Então tu tem tudo muito focado para aluguéis a longo prazo e tu não tem nada para esse aluguel rápido, né? Exatamente. A gente acaba que vai usando outros dispositivos, né? Quando você fala, por exemplo, no dispositivo de hospedagem, ele não foi pensado para o co-living, né? Ele já Uhum. existia ali. E é a mesma coisa, a lei de licitações, desculpa, a lei de locações, a pessoa com licitações na cabeça, ela não foi pensada para o co-living, ela não foi pensada, por exemplo, para o Airbnb também, né? Uhum. Então a gente o direito ainda não acompanhou, a legislação ainda não acompanhou Uhum. as novidades. Uhum. Exato. E assim, como sempre, eu acabo fazendo uma lista de perguntas, eu acho mais fácil, porque a gente consegue aproveitar ao máximo o profissional, né? Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha, pego uma cola, volto e eu vou te perguntando, e em cima disso a gente vai conversando. A minha ideia aqui é também ir trazendo exemplos práticos, né? Então vai ser um bate-bola, quem sabe eu vou descobrir alguma coisa que eu não sei, e eu vou ter que ajustar aí e pedir mais um suporte aí para o meu super advogado, tá? Vamos lá, né? Então, vamos lá. Gente, o André me ajudou desde o início. Então, quando eu comecei, ele foi assim um ponto-chave muito importante para mim, porque era tudo muito complexo. Eu subloco, né, a casa que eu tô. Era uma sublocação ainda familiar, né? Os proprietários de imóveis são familiares, então tudo precisava ser muito bem amarrado, muito bem pensado. E a gente tem sempre dois lados que eu quero deixar para vocês, né? Para quem subloca, tem um lado do proprietário, que a gente tem que pensar muito bem como a gente vai amarrar esse contrato, mas a gente também tem a questão dos inquilinos, que também precisa ser muito bem amarrado. Então a gente está no meio do caminho. E a gente precisa ter uma visão bem 360 graus para que a gente não deixe nenhuma ponta solta, né?
E eu queria começar falando sobre os aspectos legais, né? Os mais básicos, assim. Então, basicamente, quais seriam os primeiros requisitos legais, assim, que tu indicaria para a pessoa montar um co-living? Bom, primeiro tem que ter um imóvel residencial, Aham, então que seja possível, né, a utilização para fins residenciais, né, já que a gente está tratando de moradia. E uhum, depois disso, procurar o seu advogado, uhum. né, alguém de confiança, expertise na área, né. Eu até estava brincando outro dia, quando você quer fazer um exame cardíaco, você vai no oftalmologista? Não, né? Não, Você vai no eu sinto assim, cardiologista. não, não vai. Exato. Então, quando você quer preparar um colívio, um contrato de locação, você tem que ir num profissional que atue com contratos, que atue, né, com a parte talvez empresarial, porque a gente está falando de uma atividade empresarial também, né? Uhum, Mas então o primeiro passo é esse. E aí o conhecimento na normativa ali da lei de locações ele vai ser essencial para isso. E a uhum, partir do diálogo inicial a gente começa a criar, né? Começa uhum, a criar. uhum. Porque aí vai entender a necessidade, o que, que exatamente. Né? Coisas que a gente vai ver aqui nas nossas perguntas, tenho certeza, mas que vai Aham. vendo a necessidade para poder moldar isso. Mas então o primeiro passo é o imóvel, né? Ele residencial, ele seja possível a utilização para fins residencial, e para procurar um formato adequado, conversar já com um profissional, um expertise na área e um advogado que atue nisso. Pode chamar o André, né, gente? Que agora hoje a gente atende o Brasil inteiro, não tem essa de estar perto. Exato. Viu? Uma coisa bem importante que tu falou agora sobre residencial. Tu sabes que o meu co-living, ele é misto, né? Sim. Então, ele é um co-living que eu atendo tanto o residencial como o comercial, né? Então, como que seria isso? Porque a gente indica muito para quem tem um co-living muito bem localizado, que ele possa estar fazendo esse mix também, né? Entre residencial e Sim. comercial. Eu acho, na verdade, que é o ideal. Nem todo mundo vai conseguir, né, fazer dessa forma, porque a gente sabe que existem regras para cada localidade, né, e vai ter que consultar prefeitura por prefeitura para verificar se é possível atividade empresarial que você deseja fazer ali naquele local. Mas sendo possível, é interessante por quê? Porque você consegue agregar serviços. Serviços, por exemplo, que às vezes são próprios de um coworking, para uma atividade comercial, você vai conseguir agregar serviços. E normalmente quem mora, né, num colívio, quem mora nesse tipo, o pessoal que tem essa mentalidade, né, algo mais novo hoje, né, uma galera mais jovem, não só, mas no geral, pelo menos com essa cabeça, também está querendo morar, trabalhar, então quer certos serviços. Então, se Uhum, você consegue mesclar que nem você, uhum. é perfeito. E aí eu posso, então, eu tenho que buscar um imóvel que seja misto, no caso, que permita essas duas atividades, né? Ou fazer uma pesquisa prévia, né? Uhum. E tem uns bichinhos aqui morar na floresta. Então, faça uma pesquisa prévia para verificar a possibilidade de, naquele imóvel, sim, iniciar uma atividade. Porque, às vezes, o imóvel ele permite, ele está como residencial, mas ele está numa área que é possível. Uhum, legal. E quais são os primeiros, o que não pode faltar dentro de uma cláusula de um contrato de locação aí focado no co-living? Assim, tu acha que assim, isso tem que ter? Bom, com certeza, né, você estava falando ali de limites, né, de deveres, responsabilidades, porque tal como uma locação normal, você tem que imaginar o seguinte: você está entregando um imóvel seu, né, ou talvez se você estiver sublocando, mas é um imóvel que está sob sua responsabilidade para um terceiro. Aquele terceiro ele tem o quê? Tem que conservar o imóvel nas Uhum, condições que recebeu. Ele tem que cuidar do imóvel, porque depois, quando você receber esse imóvel, você precisa então o quê? Que esse imóvel esteja em condições de uso para um próximo. uhum, E, uhum, junto disso, tem que ter uma responsabilidade caso ele não cumpra com isso. uhum, Mas acho que a primeira coisa é isso. Quando a gente olha para um contrato, qualquer natureza que seja, a gente olha para o objeto. A gente tem que proteger o objeto. Qual é o objeto? uhum, Aquele imóvel, aquele espaço. uhum. Então, a primeira coisa é quais cláusulas vão proteger o meu espaço? Vão me dar segurança Perfeito. de que eu vou receber ele em condições de uso ou que eu vou conseguir reformar e não vou ficar no prejuízo Uhum. que essa pessoa que está lá vai Sim. pagar. Né? Isso é muito legal tu me falar, porque se é mesmo no co-living, que a gente tem tudo incluso, então a ideia do co-living é justamente essa facilidade. Quem entra para morar lá não vai se preocupar com nada e também não tem que pintar, não tem que fazer nada para entregar esse imóvel. Mas tem certas coisas que a gente precisa amarrar porque elas indicam muito mau uso. Por exemplo, a pessoa tirar uma escrivaninha do lugar e jogar ela no canto. Já aconteceu comigo, isso não estava em contrato. A pessoa resolveu comprar uma escrivaninha nova, simplesmente pegou uma escrivaninha, quebrou ela ao meio e jogou no canto.
Como assim, né? Ou de repente a pessoa, o que eu coloco muito no contrato, a questão de quebrar alguma coisa. Ou aconteceu comigo algo que também foi bem desagradável. Tava tendo um vazamento Uhum. na. Até eu coloquei no meu contrato, depois tem que revisar contigo, porque eu enfiei só ali, mas nem sei se tá certo. Tava tendo um vazamento na Hidra e aí, eu já falei isso várias vezes, pra mim foi muito chocante. Minha conta veio 2.000 e poucos reais de água, né? Então, tipo, tava tendo um vazamento, a pessoa não me avisou que tava vazamento, fechou a porta, foi embora e deixou vazando aquilo ali. E quando eu descobri o vazamento, foi através da minha conta de água. Na hora que eu recebi 2.000 e poucos reais, aí que eu descobri o vazamento. Se tá tudo incluso e a pessoa não paga nenhuma taxa a mais para usar a água ou para usar a luz, a gente precisa amarrar isso muito bem no contrato. É o limite onde a gente define que isso foi um mau uso, que a pessoa não avisou. Então, tudo isso são coisas bem importantes, né, André? Com certeza. Tem que ter responsabilidade de qualquer. Primeiro ali, quando você falou dos itens, né? Então a gente está disponibilizando um espaço com itens, esses itens precisam estar relacionados. Né? O ideal é que tenha um inventário, uma lista, um rol, e que ainda tenha foto das condições daqueles itens. Para verificar, vai substituir o item, ele tem que avisar, ele tem que pedir, vai fazer qualquer alteração, furo na parede, ele tem que perguntar. Vai que ele fura onde tem um cano, olha o problema, vai gerar um vazamento. Sim. E outra coisa, às vezes não foi ele que causou esse vazamento, como você disse, mas ele tem que ter uma obrigação de avisar em Exato. 24, 48 horas no máximo, qualquer coisa que possa trazer um prejuízo para aquele imóvel. E isso daí, ele é necessário constar do contrato, sim, é uma responsabilidade, porque a partir das responsabilidades a gente começa a conseguir imputar o quê? A possibilidade de cobrar multa. Você tem uma responsabilidade. Quando você não atende, então eu posso sancionar esse comportamento, né? Obviamente não diretamente, porque eu não tenho esse poder de com as minhas próprias mãos, mas você vai ter ferramentas para depois poder buscar esse prejuízo. Perfeito. Viu, gente? Não é tão fácil quanto parece, não é só enfiar um monte de gente ali dentro, porque vocês podem ter vários prejuízos bem consideráveis, tá? Não só disso, pessoas que jogam coisas no vaso sanitário, tem várias coisas que podem acontecer ali que a gente precisa amarrar bem. Por quê? Porque como a gente aluga um quarto com tudo incluso, tá tudo certo, a proposta é você entra sem se preocupar e sai tranquila, só avisar e ir embora. A gente precisa ter certas coisas bem amarradas para que as pessoas possam ter essa responsabilidade mesmo. E O ideal é ter aí, uma vistoria, tá, Paola? pois é, Uma né? vistoria final. Tipo, a pessoa vai encerrar. Eu sei que o seu contrato, por exemplo, ele tem o pagamento antecipado e ele tem um prazo de aviso. Mas a pessoa vai encerrar. Então, deveria entregar a chave, alguma coisa assim, mas deveria ter uma vistoria, alguém para chegar e vamos vistorar esse imóvel para aí sim concordar com a saída e assinar o termo de, olha, tá tudo ok, você está saindo, não tem nenhuma responsabilidade. Sim. Verdade. Boa, vou incluir isso daí. Gente, assim, ó, eu sempre falo que eu nunca tive problemas com. Até essa pessoa que teve esse vazamento me pagou, tá? Então, assim, eu nunca tive problema com inadimplência, eu nunca tive problema com nada disso. Mas eu não posso, a minha responsabilidade é que ensinar as pessoas a dizer que isso pode acontecer. Eu não sei como é que é o comportamento da tua região, eu não sei como é que tu toca o teu negócio. Então é importante que a gente se blinde, tá? De uma forma ou de outra é importante se blindar. Não que seja algo recorrente. Aqui nunca foi, nunca tive problema, mas, né, para evitar na hora que aparecer, surgir. Viu? E aí, eu tô falando aqui também, como é que a gente vai lidar com essas responsabilidades dessas áreas compartilhadas? Por quê? Porque a área compartilhada está sendo compartilhada com várias pessoas, né? Então, como que eu vou amarrar isso para que lá no Coliving eu não faça esse inventário, tá? Uma coisa que eu deveria fazer, mas mesmo fazendo, vamos supor, se sumiu uma faca, quebrou um copo, como que eu posso fazer isso de uma forma que fique, né, que a gente fique um pouco mais protegido, assim? Sim. Bom, a gente sempre vai estar sujeito, né, a uma questão de boa-fé, né, porque às vezes vai ser difícil e mesmo quando cercar tudo, às vezes a gente não vai conseguir. Às vezes a gente vai ter até o direito e na hora de cobrar vai ficar ali brigando para conseguir receber. Mas a gente vai ter alguns mecanismos, né? Uma das coisas que obviamente você consegue controlar, mas nem sempre dá para fazer, é áreas comuns elas terem algum sistema de câmera que você consegue identificar. Porém, agora vamos para o sistema jurídico, né? Pensando assim, na proteção mesmo. Tal como uma locação, imagina que no Colívio a gente tem um condomínio. Tem um condomínio. E no condomínio você tem o quê? Você tem um regimento com as regras gerais daquele condomínio. E nessas regras gerais ele traz responsabilidades.
E essas responsabilidades, ela envolvem a conservação. Se você mora num edifício e você quebra algum item daquele edifício, você tem a responsabilidade de reparar aquele item. Então, seria semelhante. O ideal seria ter uma regra, né, que poderia ser um regimento ou um documento mais simples, com as disposições gerais sobre as regras para o convívio no condomínio. E o contrato, ele vai estar, então, citando a existência daquelas regras e, o que mais? A responsabilidade. E aí, o ideal já ter até multa, ou pelo menos a previsão de que vai ser pelo valor. E aí, criar um mecanismo para atribuir valor. Sim. Porque senão a discussão pode ser essa. Ok, mas qual é o valor da multa agora? É o valor do item. Tudo bem, mas como é que a gente vai verificar? Tem que ter isso tudo já previsto. Eu tenho todos os acordos ali, a pessoa recebe esses acordos, eu estou anexando no contrato, a pessoa assina, e aí eu coloco sempre sujou, lavou, quebrou, repõe. Então eu peço sempre para repor. Eu não dou um valor, mas eu falo, tu tem um prazo de tanto tempo para repor. Se tu não repor, eu vou comprar, vou te entregar a nota e daí tu vai ter que pagar no valor que ali, né, que eu fiz. Então a pessoa, eu posso fazer isso, eu posso, porque assim, é um valor assim, vamos por um copo, né? Eu não sei quanto é que vai custar esse copo efetivamente. Eu posso comprar um copo similar, mas eu não tenho como dizer. Aí eu faço isso. Mas nunca aconteceu. O pessoal quebra e repõe também rapidinho. Sim. O ideal é ter isso. Uma obrigação de reposição por um item, né, igual ou equivalente e sob pena de não sendo feita, e aí estabelece um prazo, por exemplo, em 5 dias, 10 dias. Enfim, o prazo pode ser pensado de acordo com a sua realidade ou talvez de acordo com o item. Se não for reposto, esse item vai ser comprado e esse valor vai ser cobrado. E aí pode utilizar como ferramenta para cobrar a nota fiscal, porque você vai cobrar o item, você vai ter um cupom, uma nota fiscal. E aí você tem a comprovação do valor que foi despendido para fazer essa cobrança. Perfeito. E uma coisa, eu coloco também os horários de silêncio, o número de pessoas que essa pessoa pode levar até ali, quais são as áreas que essa pessoa pode entrar, por exemplo. Como eu tenho uma área de lazer, tenho o coworking ali e tal, eu falo, tipo, a pessoa não pode receber pessoas para dentro da casa, só naquela área. Ela pode receber até 3 pessoas, quando tem uma festa, até 10 pessoas, a festa de aniversário. É tranquilo, é legal eu colocar isso no contrato? Sim, sim, pode seguir, como eu falei, não precisa necessariamente estar dentro do contrato, pode estar dentro de um regimento interno, de um documento com regras da convivência, onde você cria um mecanismo para isso e o contrato simplesmente vincula, né, esse documento, fala da ciência da existência e cada um vai receber uma cópiazinha desse documento, talvez como um anexo do contrato, mas sim, é bem possível e é interessante que se faça, né, porque você está... Imagine, por exemplo, né, a gente sabe que aqui em Santa Catarina, né, Florianópolis, por exemplo, durante o tempo teve muito esse problema. Você faz uma alocação de uma casa de praia para 5 pessoas e ok, depois você descobre que tinha 30 pessoas dentro da casa, né? É bem isso. Não, é bem isso. Ainda aqui no Colívio não tem, mas assim, tem muita coisa assim, pessoas que estão acostumadas que vêm de hostels, que é a galera mais jogada, uma coisa assim que eu já percebi, começa a chamar um monte de amigo quando vê tem uma galera. Poxa, daí uma pessoa de repente dessas de pijama, tá ali na cozinha, tem um monte de gente que não conhece, sabe? Então a gente colocou isso para realmente ser um ambiente funcional, um ambiente que a pessoa sinta-se em casa mesmo, né? Tranquila para circular pela casa, né? Sim. E o problema não é nem o cuidado necessariamente, porque pode ser que as 30 pessoas dentro daquela casa de 5 sejam extremamente cuidadosas, mas aquela casa foi dimensionada para 5, aí começa a ter o quê? Vazamento de fossa, e o vazamento de fossa gera o quê? Contaminação da água, e tá todo mundo com gastroenterite por causa disso. Tem isso, é verdade. Meu Deus do céu, quanta coisa. Viu? E agora uma coisa bem assim que eu já te perguntei esses dias, mas o pessoal me pergunta muito, é com relação à questão dos reajustes de aluguel. Porque como é que a gente coloca isso? Que tipo de índice a gente deve seguir? A gente tem que tomar decisão de acordo com o que está rolando no mercado, com relação aos índices. Porque eu vejo assim, ó, o co-living, ele é para ser uma long stay, né? Então não é, geralmente é um aluguel de 1 mês, mas as pessoas acabam ficando mais. O que eu percebi no meu co-living, que agora encaixou tão bem encaixadinho, que eu tenho 2 pessoas que já estão lá há mais de ano, sabe? E aí a gente não, né, aquela coisa de reajustar e o que acaba acontecendo muitas vezes é que a região tem um crescimento muito grande e aquele ajuste que tu colocou, que tu botou já não é mais o que tu deveria estar cobrando ali naquele momento. Como é que tu sugere isso, assim, dentro de um contrato? Tá. Bom, a gente tem algumas regrinhas, né? A primeira coisa, assim, a gente
tratar de reajuste, ele é algo que, na nossa legislação, ele é permitido a cada 12 meses. Então, passou 12 meses que a pessoa está lá no mesmo local, a gente tem direito a reajustar. Índice, a gente tem um índice oficial, mas esse índice oficial, ele não é obrigatório, ele é sugestivo para quando você não prevê. Então, o índice você pode escolher. As pessoas normalmente trabalham com o IGPM. O IGPM ele não foi pensado para locação, mas ele acabou sendo utilizado. Eu gosto, por exemplo, do FIPZAP, porque é um índice próprio para valorização de imóveis da região. Então, eu gosto bastante do FIPZAP por isso, tá? Porém, a gente tem diferenças. Eu falei, a pessoa está lá um período, passou 12 meses e você vai fazer esse reajuste, certo? Só que, imaginemos o seguinte, a minha casa, por exemplo, a minha casa, eu estou aqui e aluguei para uma pessoa. Aí essa pessoa está pagando 2.000, tá? Aí essa pessoa saiu hoje. Amanhã eu preciso te cobrar 2.000? Não. Amanhã eu posso te cobrar, você vir alugar e está cobrando 3.000. Isso não é reajuste, é um novo contrato. Então, a partir do momento que sai uma pessoa e entra outra, o preço ele pode ser o preço que você determinou para aquela época. Agora, a pessoa que está lá o tempo todo, ela só pode ter reajustado após 12 meses que ela está lá. E o ideal é que se tenha um índice. Ah, mas aí eu consigo escapar disso? Consegue também. Porque, por exemplo, vamos lá. A gente tem um contrato que a pessoa está 12 meses naquele imóvel, tá? Mas o contrato tem vigência de 12 meses. Encerrou os 12 meses, tem um índice de reajuste. Mas quando encerra o contrato, ou você prorroga ou você encerra. Então, nesse momento que passou 12 meses e que você tem a possibilidade de prorrogar ou encerrar, você negocia o preço, você não fica submetido ao índice. Ah, mas o contrato tem vigência de 24 meses. Passou 12, eu posso então aumentar o valor que eu quero? Não. Aí você vai utilizar o índice do contrato. Ah, legal. Tá, e então eu fiquei um pouco de dúvida. Eu sempre faço isso, tá? Quando sai uma pessoa, eu subo o valor. E, meu Deus, e sobe, 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 não tem fim. É uma loucura. Mas como a gente tá falando também de co-living, eu faço contrato de 1 mês, de 3 meses, 6 meses. 12 meses eu nem faço, tá? Nesse caso, mesmo assim, eu tenho que esperar 12 meses para reajustar o valor? Eu recomendo, porque a norma ela não te dá uma resposta objetiva e não existe uma norma para isso. Tá? Então, como a gente está tratando de uma alocação, eu recomendo que é a melhor prática. Mas seria proibido fazer? Não, porque a pessoa você pode pedir de volta e ela vai então sair. Acaba E se ela não sair, entra nesse negócio assim, deu 1 mês, olha só, teve um reajuste na região, vamos dizer assim, e eu quero aumentar esse valor se tu fores ficar. Eu vou encerrar esse contrato e vou fazer um novo contrato Pode fazer um contigo. aditivo, não precisa fazer um novo. Mas sim, aí encerrou o contrato, você tem a possibilidade. Não é o melhor caminho pensando na questão da lei de locação. Entendi. Mas como são novos contratos, a gente teria essa possibilidade sim. Tá? Mas é bom você resguardar, né? Porque pega uma pessoa encrenqueira e não. A lei de locação diz 12 meses, não existe contrato de mês, né? Não, mas aí você faz o seguinte, o contrato é... Porque, na verdade, isso não é uma locação, né, por convencional. Isso poderia ser considerado até, talvez, mais próximo de uma temporada, mas também não é. E você tem ali, a pessoa vai assinar um contrato de 1 mês. A gente tem que pensar também na liberdade, né, de contratar. A partir do momento que passou esse 1 mês e você sugere uma revisão e a pessoa diz que não, você fala, ok, então eu gostaria do meu imóvel de volta. E aí você vai verificar no seu contrato se tem um prazo de volta, ou se já deu 1 mês ela vai sair, e aí tá tudo certo, e aí você faz pro próximo. Claro, Paula, isso vai ser sempre pensado, e aí você vai saber melhor do que o meu pro seu negócio, de acordo com a realidade. A gente precisa pensar, existe uma questão de, sim, valorização da localização, mas existe também transparência, a gente divulga às vezes tabela de preço, etc. E tudo. Num local que todo mês sobe, provavelmente alguém uma hora vai dizer, pô, esse local é péssimo, porque sobe mês a mês. Vou procurar outro. Aí vai ter. Eu tenho assim, eu não subo, eu sigo os índices e tal, assim, mas assim, quando sai alguém, aí nossa, daí vai lá em cima, sabe? Eu troco e realmente aluga, assim. Mas eu tenho um pouquinho de dor, assim, que eu vejo, assim, que as pessoas que vão ficando estão pagando muito barato, sabe? Mas, enfim, né? É bom as pessoas saberem porque cada um tem essa forma de conduzir um negócio. Eu já sou muito... Comemorei muito tempo no Coliving e isso também é uma coisa meio ruim. A gente cria um amor, uma conexão com as pessoas que acaba virando amigo. E a pior coisa que tem é quando tu vira amigo, porque daí tu não consegue mais, né? Fazer nada, né? Então é uma questão mais, tipo, moral, vamos dizer assim, né? É diferente. Sim. Como a gente tem lacunas hoje, né? A gente hoje consegue trabalhar ali um pouco mais livre, a gente não tem uma resposta 100% certa. Se essa questão chegar no judiciário,
como vai ser vista? Isso não vem chegando ainda dessa forma. Mas, partindo do pressuposto, um contrato encerrado, ele pode ser negociado por outros preços. E aí a pessoa decide ficar ou não ficar. Tá? Perfeito. Aí a gente vai precisar tomar só certos cuidados. Né? Passou dos 12 meses, aí procura ali para conversar, tem um bom senso, porque o contrato vira por prazo indeterminado, se for enquadrado como uma locação, prazo indeterminado você tem que dar 30 dias para a pessoa sair. Então, às vezes, já cria isso como uma rotina, ok? Não quer pagar o novo preço? Tá bom, vou te dar 30 dias, tal como se fosse uma locação residencial. E isso se você coloca no documento, mas aí você está considerando a locação residencial. Não, eu coloquei no meu documento, eu estou só me respaldando. Transparência é sempre importante. E estar no documento é muito valorizado pelo nosso judiciário, porque a gente tem a lei da liberdade econômica. Interessante, olha. Liberdade de particular, né? Também, né? Isso é muito bom. E falando sobre sublocação direto com o proprietário, muitas pessoas me perguntam, Paula, mas eu preciso ter uma casa? Não, tu não precisa ter uma casa, tu pode encontrar uma oportunidade de sublocar. Mas como é que a gente pode fazer também para se blindar, né? Porque imagina só, eu alugo uma casa e aí eu monto esse co-living e aí meu co-living começa a faturar e o proprietário olha e diz assim, opa, eu acho que eu vou vender esse negócio aí porque eu não imaginava o potencial que tinha essa casa, né? E aí como é que a gente faz para se blindar com relação a isso em contrato? Sim. Bom, primeiro passo, né? A gente tem que ter um contrato que permita a sublocação. Então, você está alugando um imóvel que você vai utilizar dessa forma, você já ali transparentemente diz como você pretende utilizar, faz tudo bem abertamente para que você possa livremente praticar, né, essa sublocação desse formato. Deixa eu fazer uma pergunta antes, que eu me esqueço que um dia me perguntaram. Precisa avisar o proprietário que eu vou montar um co-living ou não? Ou simplesmente, sabendo que tem essa possibilidade de sublocação, tá ok? A sublocação, ela permitiria, tá? Mas, ainda mais considerando que você está imaginando, por exemplo, um lugar misto, onde você possa colocar outro serviço e tudo, eu optaria por conversar e já tornar tudo transparente. Isso vai evitar discussões. E aí, como eu falei, não tem uma normativa ainda própria para isso. Aí, quando gera uma discussão, isso vai para o judiciário. A gente tem a tendência, né, de decisões com bom senso de um especialista que ele entenda pelas regras da liberdade de contratar, pelas regras de locação. Porém, a gente não tem a certeza absoluta, porque isso é uma lacuna na regra. Então, por que não conversar e dizer o que você vai praticar ali naquele local? Né? Como você vai fazer? Então, eu acho que é a questão até de boa-fé. Né? A gente partir desse pressuposto para depois, lá na frente, não ter nenhuma briga. Exato. Mas a sublocação ela já permitiria, se você vai só sublocar, ok. Se não tem nenhum limite sobre a sublocação, ela traria uma segurança para você. Mas para uma segurança maior, vamos colocar tudo no papel. Vamos conversar e vamos trazer tudo para o papel. Tá? Agora, proteção. A gente tem a lei de locações que ela vai se aplicar. A gente está locando o imóvel e aí não tem discussão nenhuma. Que a gente vai utilizar para aquilo. Como você vai proteger lá na lei de locações? A lei de locações, no artigo 8º, ela diz o seguinte, que existe uma proteção para, caso ele resolva vender. Qual é essa proteção? Primeiro, o contrato tem que ter prazo determinado. Então, nosso contrato tem vigência de 60 meses. Segundo, o contrato tem que estar previsto que, na hipótese de venda do imóvel, eu vou continuar com o imóvel. Ok, mas como eu vou obrigar o terceiro a isso? Terceiro passo, você vai averbar esse contrato na matrícula do imóvel. Por quê? Porque essa averbação na matrícula do imóvel, ela vai dar publicidade para um terceiro, e aí você pode obrigar esse terceiro. Porque senão, como eu vou obrigar o comprador? Não teria como, ele não fez parte do negócio, ele não sabe. Mas está na matrícula do imóvel. Quando alguém compra o imóvel, ele tem que ver de quem é o imóvel, se tem algum ônus sobre ele. Aí está lá uma matrícula dizendo que tem um contrato de locação que vai continuar ativo pelo prazo tanto, a pessoa está comprando assim, ela vai ter que respeitar. Perfeito. E se eles não quiserem, averbar, o que a gente pode sugerir dentro de um contrato? A gente vai sugerir multas
contra esse proprietário atual. Uhum. Ah, se rescindir antecipado, vamos colocar uma multa X para me pagar. E situações assim, colocar um direito de preferência para a gente comprar, se a gente quiser comprar. Mas se ele descumprir e vender para um terceiro, eu não posso obrigar o terceiro. Mas eu posso Sim, executar essa pessoa. Para quê? Para perfeito. até suportar meus prejuízos. Porque eu Uhum. investi ali. Então eu preciso ter uma multa que vai recuperar meu investimento. Uhum. Eu vou ter multa das pessoas que estão sublocando, de quem está no coliving. Então, eu preciso Uhum. ter uma multa que eu vou cobrar de alguém para poder pagar isso. Sim, Então, eu vou estabelecer uma multa por quebra do contrato. perfeito. E deixa eu ver aqui. Tá, então tu já me respondeu tudo. Deixa eu te perguntar, tu me respondeu tudo de uma vez só aqui na minha listinha. E então, outra coisa também. Tem uma coisa que o pessoal me pergunta: que medidas que eu posso colocar dentro de um contrato para gestão de conflitos? Por exemplo, eu já tive uma situação que foi bem de leve, bem tranquila, de uma menina que a gente. Não, ela nunca tinha morado só com outras pessoas e tal, e ela sempre deixava a louça na pia, ia assistir TV e voltava. E a gente tem muita essa coisa, sujou, lavou, né? A gente tem. E aí Uhum, eu mandei no grupo até disse, olha, tem que tomar cuidado. E ela mandou um texto enorme assim, no grupo, falando um monte de coisa e tal, não sei o que, não. E aí, enfim, ela tava um contrato mensal, eu sentei, conversei com ela e pedi para ela ir, porque realmente dentro dos valores do coliving, para mim é intolerável qualquer tipo de falta de respeito, né? uhum. Ela acabou depois virando nossa amiga e é uma agregada nossa, tudo certo, mas nosso valor é muito assim. Como é que a gente pode se blindar com relação a isso também? Porque tem gente, eu nunca passei por isso, assim, isso foi o máximo, mas tem situações muito desagradáveis que um briga com o outro, sai na porrada. Como que isso pode estar ali dentro de um contrato também? No caso de disputa, né? Divergência que Hum. ocorra. Né? Por Aham. padrão, os contratos acabam utilizando o foro da justiça comum, né? Uhum. Mas a gente tem possibilidades, porque assim, a questão é sempre tentar chegar numa situação que a última opção seja ir, né, por uma briga. Uhum. Então a gente tem possibilidade, primeiro, obviamente, de abrir a negociação independente de qualquer coisa. Então sentar e conversar, essa é uma primeira prática. Depois disso, a gente tem possibilidades que são, por exemplo, prever num contrato que o conflito primeiro vai ter que ser levado a uma mediação. E aí você pode estabelecer, inclusive, por exemplo, a CDL de Palhoça, por exemplo, ela tem uma câmara de arbitragem e mediação. E aí você pode submeter uma mediação onde vai ter um profissional que vai tentar mediar aquele conflito. Isso Uhum. tem um custo menor. A Uhum. gente poderia estabelecer, a gente está falando de um direito patrimonial disponível, a gente poderia estabelecer uma arbitragem, mas a arbitragem acaba tendo um custo elevado, Uhum. então aí talvez não seja tão interessante. Mas antes, então, de ir para o judiciário, poderia ter, por exemplo, uma mediação. E aí conhecer, por exemplo, a CDL de Palhoça ou a CDL de Florianópolis ou um outro órgão que possa oferecer uma mediação. Uhum. Para procurar esse terceiro, uma pessoa que tem uma expertise numa instituição, né, confiável e tentar chegar a um consenso antes de partir para uma briga que vai ser judicial, que vai acabar sendo custosa para todo mundo, vai Uhum. envolver muitas das vezes um advogado, condenação em custas judiciais, o que não é interessante, né? Sim. É porque assim, ó, nunca aconteceu também, mas assim, vai que acontece algo muito sério e tá dentro do coliving, dentro do lugar que eu estou alugando, né? Uma pessoa vai lá e, sei lá, dá um chute na outra, faz. Como que a gente se exime dessa responsabilidade se tá ali dentro, né? Sim, não tem assim uma regra mágica que vai tirar você da responsabilidade dali. Ela está num espaço, né, que tem regras de convivência. Mas aí, novamente, além da transparência, são os registros. Né? Ocorreu alguma coisa assim, é importante ter um registro. Ainda mais a gente está falando de uma agressão física, a gente vai fazer o quê? Um registro, né, policial ali, um registro, muitas das vezes, os registros são virtuais, inclusive, hoje em dia. Né? Uhum. Para quê? Para nos respaldar. E aí você tem que entender que você talvez tenha algumas obrigações. Por exemplo, tem câmera, talvez alguém solicite o acesso a essas Uhum. câmeras. Talvez isso venha de uma decisão judicial, né? Uhum. Porque quem vai te forçar ali a fornecer aquelas câmeras. Uhum. Então, contribuir com tudo isso. Mas a gente não tem como prever, né? Quem vai, Sim. um agrediu o outro, aconteceu isso, É. aconteceu aquilo. Eu Mas, acho muito difícil de mas acontecer, mas o que eu digo assim que a gente, uma coisa que até aprendi contigo essa coisa da gente antes de acontecer, a gente pensar nisso tudo, né? Eu nunca vi isso acontecer, mas a gente tem que pensar. Com relação às câmeras, André, tipo assim, as câmeras só podem estar nas áreas comuns, né? Porque sem dúvida. colocar, tipo assim, vai botar Não. numa até onde, qual que é o limite? Tirando quarto e banheiro, tipo uma sala de estar ainda pode deixar uma câmera ou não? Essa câmera Nas pode áreas ter. comuns, tá, Paula? Hum? Na área interna do que a pessoa está alocando ali, não.
Mas nas áreas comuns, no espaço comum ali, por exemplo, eu conheço, né, o seu co-living ali naquela salinha ali embaixo, onde tem o café, tem a cozinha, na área de fora ali, no corredor de acesso. Isso não teria problema nenhum, o que eu recomendo é todo mundo ciente de que tem aquelas câmeras, né, de que elas estão ali. E aí, obviamente, você vai ter talvez um backup e tudo mais. Uma coisa que pode ser legal é constar questões de imagem. Por exemplo, eu posso chegar no seu espaço e utilizar e gravar um vídeo e publicar, ou eu não posso? Eu preciso da sua autorização ou eu não preciso? E se eu fizer uma declaração ali, morando ali, né, como é que funciona? Então, eu posso ter a minha liberdade de me expressar, mas eu posso divulgar a imagem do seu espaço ou não posso? Isso tudo pode estar previsto no contrato. Isso é bem legal, porque tu sabes que é uma coisa bem simples, a gente colocou no contrato e eu tive depois um questionamento nesse sentido. Uma pessoa postou uma coisa, a TV foi lá gravar uma rede, uma coisa sobre ela, e eu repostei a foto dela, as coisas, ai, nossa querida e tal. E ela ficou magoada comigo. Ela falou, poxa, Paula, tu postou, eu não autorizei. Eu falei, sim, tu autorizou em contrato. Isso está autorizado. Todo e qualquer material que seja gerado dentro do co-living, eu posso estar usando esse material para a divulgação do mesmo. Então, tá tudo certo. Foi bom para mim. E eu acho que isso é muito importante, até porque tu pensa assim, o co-living tu vai querer o quê? O que faz as pessoas irem para o co-living é justamente essa questão da comunidade, as experiências. Isso são geradas por quem? Por pessoas. Então, se tu não puder divulgar isso, não divulga o teu co-living, né? Então, isso é muito importante. E nesse caso, muito bom, porque assim, se você não tivesse essa autorização, ela poderia exigir que você tirasse. E talvez ela poderia ainda, imagina que, por exemplo, ela veio reclamar porque ela não pensou nisso, e aí na reportagem tinha uma proibição. E aí ela quisesse cobrar de você o prejuízo que ela está suportando. Olha só, você poderia ter um prejuízo por um repostar. E hoje é tão comum, né? A gente não se cuida disso, mas é tão comum. A gente vai lá, faz uma selfie no seu espaço, aí marca, aí você compartilha. Mas é a minha imagem, é a imagem do seu espaço. Então, isso precisa estar. A gente precisa começar a levar isso mais sério. A gente tem uma legislação de proteção de dados pessoais, por exemplo, que tem penalidades pesadas ali, fora a questão do próprio uso da imagem, né? O direito da personalidade da pessoa. Então, a gente precisa cuidar. É porque a gente começou a utilizar a internet, tudo isso, e foi num atropelo. E outras, né, normas foram sendo esquecidas. A gente vai fazendo, a maioria das vezes ninguém se importa, todo mundo concorda, mas isso se importa, tem que estar no contrato. E o seu contrato, muito bem, coloca essa permissão. Mas tem que pensar também. E de utilizar, ela poderia ter utilizado, isso talvez precisasse estar no seu contrato. Ela precisa de uma autorização para fazer uma gravação ali, ou só uma comunicação, porque para você é interessante, mas você ter comunicado também é interessante. Nossa, e tu falou tudo porque, na verdade, eu não tenho isso no contrato. E até no momento gerou até uma coisa. Não, sim, mas tipo, eu tava alugando uma sala, tinha uma pessoa alugando uma sala, ela queria fazer a gravação, ela acabou entrando na sala, prejudicou a pessoa que tava trabalhando. Foi toda uma coisa, assim, sabe? No final das contas deu tudo certo, mas assim, eu digo que se tivesse isso bem amarradinho, quem sabe a pessoa até já teria pensado, não vou fazer porque eu ainda não avisei, enfim, né? Então, isso pode... Realmente não tinha pensado pro meu lado. Vou botar isso aí também. Pois é, e imagina assim, vamos lá. Aí você tá lá, tá sua filha e tudo, e sua filha aparece na imagem e você não queria que aparecesse. Mas imagina que você fosse uma outra locadora. E aí, pronto, aí olha só, divulgou a imagem da minha filha, gravou, eu não sabia. Então isso precisa estar amarrado até para os outros, porque alguém pode se sentir prejudicado. Já expôs a minha filha, me expôs a minha imagem. Então precisa ser bem organizado. Porque se você sabe, aí você vai divulgar, ó, gente, vai ter uma gravação tal horário, vai usar tal espaço. E quem não quer aparecer não vai passar ali. Exato. Não, isso é bem legal de tu falar. E deixa eu ver. Não, eu acho que era isso daí. Desrespeito, atraso. Isso. E multa de pagamento também é isso. Se atrasar o pagamento, vai tudo no contrato, né? Então, ali tem que ter, né? Tem algo no contrato que tu acha assim, que não pode botar, que pode ser considerado abusivo? Bom, quando a gente vai contrário à lei, né? Se eu vou colocar um reajuste ali previsto no contrato, um reajuste a cada mês, isso é abusivo. Isso contraria, a norma diz que a gente tem que reajustar a cada 12 meses, né? Então, tem coisas que a gente precisa cuidar nesse sentido.
Uhum. Agora, de maneira geral, observando as regras básicas ali do contrato de locação, por exemplo, um contrato de locação, de quem é a responsabilidade pelas questões estruturais do imóvel? É o proprietário. O Uhum. proprietário tem essa responsabilidade. Mas aí foi um furo causado pelo locatário. Aí não. Aí a pessoa que está utilizando fez um furo. Mas uma questão normal, o imóvel precisa de manutenção. E aí de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, eu quero fazer diferente, eu poderia? Eu até acho que sim, mas isso precisa estar no contrato. Mas isso pode ser discutido? Pode, mas normalmente vai ser discutido pela própria pessoa. Uhum. Ela vai dizer, calma, essa é a responsabilidade dele. Mas tem coisas que são absolutas. E aí, no meu exemplo aqui, lembrei de primeira, foi esse, o reajuste. Eu não vou colocar que o reajuste é um período menor de 12 meses. Uhum. A norma diz que não pode, Uhum. né? Então isso Mas vai ser assim, uma abusivo. multa também tem um limite para aplicar uma multa para quem atrasa um pagamento, por exemplo. A gente não tem hoje assim um limite, né, absoluto. Quando a gente trata, por exemplo, de juros, pessoa física e pessoa física, ou com alguma pessoa física envolvida, a gente não pode praticar os juros acima do limite legal, 1% ao mês. Uhum. Tá? E aí, se for uma pessoa jurídica locando, a gente teve a alteração na lei que poderia. Ninguém vem praticando ainda, a gente ainda não sabe como isso vai ser visto, mas poderia. Pessoa jurídica com pessoa jurídica. Mas como a gente está falando de pessoa física, né, que está alocando no geral é isso, a gente não pode. Agora, a multa, ela não tem um limite que seja estipulado. Mas a gente tem a prática do mercado, e o que acaba sendo aceito e o que não. E, claro, a gente tem uma legislação que é o Código de Defesa do Consumidor, que protege, né, o consumidor. E se ele for enquadrado como um consumidor, enquadrado com atividade de co-living, a gente pode acabar tendo isso num processo judicial, num juízo que aplica o consumidor, é considerado abusivo. Então, minha recomendação, qual é a prática? 10 a 20% no máximo. Eu não colocaria mais do que isso de multa, 10 a 20%. Por quê? Porque é a prática que a gente sabe que vem sendo aceita e, como é algo novo, vai que começa a ser julgado dessa forma, ou a gente começa a ter realmente uma legislação e seja enquadrado como a atividade e regras dessa atividade, e o locador seja considerado um consumidor, a gente começa a entrar no risco de abusividade por isso. Então, Sim. um pouco de bom Não. senso, procura o que é praticado no mercado, né? Sim, exato. Não, e assim, ó, e a gente também tem que ter um pouquinho de conversa, né? Porque assim, eu nunca tive, pra dizer que eu nunca tive atraso, eu tive alguns atrasos, tipo, de 1, 2 dias que a pessoa esqueceu de fazer a transferência, sabe? E Sim. assim, pô, tu não vai, por exemplo, assim, olha só, tô te lembrando, tu já vai fazer, quanto vai fazer? Hoje, por causa de uma menina que teve um problema com o banco e tal, demorou um pouquinho mais. Eu não apliquei multa nenhuma, sabe? Porque eu acho que tem essa questão de tu conversar, tu entender o lado do outro, né? Agora, se vira uma coisa ali recorrente, é importante tu tá ali blindado e daí tu começa a aplicar para não acontecer mais. Mas para a gente finalizar, tem um prazo para eu despejar essa pessoa, considerando que a pessoa está no colívio, tem um contrato e tal, de atraso de pagamento? Tá, então assim, vamos lá. Primeira coisinha, só para a gente complementar um pouquinho ali, com relação à multa. A gente está falando do atraso de pagamento, né? Então eu recomendo seguir uma prática de mercado e aplicar no máximo 10 ou 20. Mas é uma multa por uma infração. Aí eu poderia colocar um valor específico, um percentual maior. No geral, o ideal nesse tipo de espaço é um valor específico. Mas qual é o racional dessa multa? É o racional do prejuízo. Eu consigo, por exemplo, ter uma multa muito elevada? Se o prejuízo for elevado, sim. A pessoa destruiu uma parede, caiu um pedaço do local por causa disso. Óbvio que eu preciso aplicar algo condizente com isso. Então, a questão é sempre racional. Mesmo se... mas aí ele consegue ir lá no direito do consumidor. Tá, mas o cara vai verificar. Ele quebrou uma parede, ele gerou um prejuízo enorme. Ele tem que recuperar aquele prejuízo. Aquela multa é extremamente razoável, não tem nenhuma abusividade. Tá? Agora, com relação ao período, né, da saída da pessoa. Aí vai depender de quanto tempo a pessoa está. A pessoa está ali, o ideal, a gente já prevê isso no contrato, como a gente comentou lá no começo. A pessoa está ali há algum tempo, 12 meses e tudo. Eu acho razoável você considerar aqueles 30 dias da lei de locações. Mas a pessoa está menos tempo. Aí vamos verificar quanto tempo. Posso aplicar uma regra da locação por temporada? Aí eu posso, então, dar um prazo menor? Posso. E isso a gente pode criar um racional até para a gente. A pessoa está lá há 30 dias. Eu vou dar para ela 3 dias, 5 dias. A pessoa está lá há mais de 3 meses. Eu vou dar 10 dias. Passou de 6 meses, eu vou dar 15 dias. Passou Legal. de 12 meses, eu vou dar 30 dias.
e aí é Uhum. o limite. Então, Tá. isso também é uma coisa que a gente pode criar para quê? Boa. Para trazer Uhum. legitimidade, porque aí discutiu, vou até o limite discutir judicialmente. Aí você tem uma base para isso. Até porque, vamos lá, se alguém faz isso, como é que eu vou tirar a pessoa de lá, Paola? Eu Uhum. vou dar os Pois é. tapas nela e tirar ela? Não posso. É pior. É Então verdade. eu vou ligar para a polícia, aí a polícia vai tirar, não vai? A pessoa estava pagando, atrasou. Aí eu vou recorrer ao judiciário. Vou Uhum. precisar de quê? De uma ação de despejo. Aí o judiciário vai aplicar como? Se eu tenho um contratinho e criei regras, Uhum. a gente começa a ter elementos. Óbvio, o judiciário ele tem requisitos para uma ação de despejo, mas a gente tem regras, né? Uhum. E aí a gente começa a ter uma força maior. Mas isso é um problema grande, tá? A questão do despejo. Uhum. Porque a gente acabar dependendo de uma questão judicial, Uhum. então isso é uma situação assim extrema, tá? Uhum. Extrema, que é um Eu acho que é uma procedimento coisa que só pode para demorar mais. saberem, só para saberem mesmo, porque assim, eu tenho conversado com vários proprietários de co-livings, eu tenho acompanhado, eu fiz uma live aqui com a Divide, eles Uhum, têm mais de 300 unidades, nunca precisaram fazer isso, nunca legal. aconteceu. Então, assim, é uma coisa assim que eu acho que assim, a gente não sabe se vai acontecer ou não, geralmente o público é um público mais qualificado, eu falo muito sobre o pessoal com o pessoal sobre isso, é importante a gente olhar para essa questão legal, mas mais do que isso, a gente saber selecionar bem os nossos hóspedes, puxar um pouco da capivara dele, né? Sim. Olhar, ver se a pessoa deve, se ela não deve, olhar CPF, né? Olhar se ele, né, cometeu algum crime, enfim. A gente tem que dar uma varrida mesmo nesses hóspedes para botar pessoas, e mais do que isso, pessoas também que se encaixem com a cultura do espaço. Então, pensando em tudo isso, é só mais um ponto que é importante analisar. Como eu falei, o co-living é um negócio como outro qualquer. Então, um negócio que ele tem? Ele tem uma área comercial, tem uma área de marketing, tem a área das finanças, tem a área jurídica, tem a área de processos. A gente precisa olhar para todas essas áreas, deixar isso bem redondinho, para que ele possa crescer de forma tranquila e estável e também replicável, né? Porque se dá certo o negócio, por que não replicar? Né? E o co-living Sim. é um tipo de negócio bem replicável. Sim, e a gente vai olhar casa a casa, né, Paula? Tal como você olha ali casa a casa o relacionamento, o advogado ele também vai ter que verificar para te dar uma resposta à situação. Porque, vamos Uhum. lá até, por exemplo, você faz pagamento antecipado, tá? Uhum. Pagamento é antecipado. A pessoa não pagou antecipadamente, ela está sem acesso ao Uhum. imóvel. Aí ela que teria então que recorrer, é o meu imóvel e tudo mais. Uhum. Não, não é. Ela paga antecipada, ela não pagou, ela não tem. Então ela que Sim. também teria que ir até isso, né? Então a gente vai Uhum. sempre fazer uma análise caso a caso. O advogado vai dizer, não, você está no seu direito. Por Uhum. quê? Ela alugou por 30 dias, tinha ali que ela tem que pagar até 5 dias antes do encerramento do período para continuar. Uhum. Deu o período, ela não pagou, você então tirou o acesso do local. Óbvio, vai Sim. disponibilizar um local para ela pegar as coisas dela, tá tudo aqui na recepção, etc e tal, e tudo mais. Uhum. Ok, legal. Uhum. Me senti ofendida. Então, qualquer um pode ir atrás de buscar o seu direito, mesmo que não seja ofendido. Uhum. Uhum. Mas a gente analisou aquela situação específica. Sim. Mas aí aquilo que eu falei, agora tem alguém lá, você falou que tem gente há mais de 12 meses, 24 meses. A gente precisa analisar essa situação com outros olhos. Uhum. Eu não vou chegar e Uhum. criar a chave e tudo mais ali. De primeira eu não Sim. vou te dizer isso. Talvez Uhum. até a solução final seja. Calma, Sim. vamos olhar diferente. Essa pessoa está há Exato. 24 meses lá. Uhum, exato, é bem isso. Ai, André, foi maravilhosa a nossa live. Terminei com todas as perguntas que eu tinha. Essas perguntas todas foram baseadas em questões que a minha própria audiência trouxe, então eu acho que vai ser muito rico para depois quem assistir essa live, ela vai ficar gravada. Então a gente foi percorrendo um pouco sobre os aspectos legais, sobre as responsabilidades, a convivência, os modelos de pagamento, a gestão de contratos, sublocação, gestão de conflito, proteção contra a venda do imóvel. Então, é uma live bem completa, né? Eu queria te agradecer muito, muito do fundo do coração. Tu é uma pessoa incrível, excepcional aí, que sempre me ajuda, contribui, não só com essa questão legal, mas com essa questão humana, né? Tu me conhece, gente, eu super recomendo, tá? Vocês buscarem um advogado, né? Uma assessoria jurídica que tem esse olhar mais humano, porque quando a gente consegue fazer, gerenciar conflitos, as coisas ficam muito mais leves. E a gente sabe que quando a gente precisa ir para o judiciário mesmo, tudo acaba ficando mais oneroso. Então, por que não, antes de mais nada, a gente tentar dialogar e conversar, mas ao mesmo tempo estar bem blindado? E eu acho que isso é uma das grandes contribuições que tu tem enquanto profissional comigo,
né? Eu acredito que com todos os teus clientes. Então, queria te agradecer com relação a isso, ter se disponibilizado para vir aqui. Ó, o Roger falou muito esclarecedor e muita coisa, perfeito. E realmente está perfeito. E, gente, para quem precisar, realmente o André é expert nessa área, além da área de licitações. Chama ele, pode me chamar também no direct, pedir o contato aí, né? André está super à disposição aí para auxiliar, principalmente para quem está começando com esse negócio de coliving. E com certeza vou acabar te convidando para dar uma palhinha ali no, num curso aí que eu vou lançar logo, logo. Ah, legal. Obrigado pelo convite, Paula. Foi ótimo. Nossas parcerias são sempre muito boas. E eu acho que isso é um trabalho muito legal que você vem fazendo, não só do seu espaço, que eu já conheço, mas também dessa consultoria, né, para pessoas aí que estão buscando os novos, né? Como você comentou, eu estou sim à disposição, né? Todo mundo aí tem o meu arroba aí agora. Meu telefone eu posso deixar depois à disposição ali, qualquer coisa eu comento, se você publicar ali. Boa. Quem quiser entrar em contato também para ter um suporte jurídico, além da expertise do negócio, né, que você tem, eu estou completamente à disposição. Vou até responder aqui, tá, Roger? Isso. André Fagundes T de Tavares, tá? Esse é o meu Instagram. O telefone é 489-9191-771, mas eu depois posso escrever ali também. E é isso. O importante é a gente estar sempre na nossa área, né? De nada adianta ali a gente, às vezes, vou buscar um modelo, vou buscar aquilo, mas e a experiência? Como é que a gente consegue chegar numa questão aí, num consenso aqui, assim, que nem a gente chegou aqui, eu e a Paula, para várias respostas. A Paula conhece do negócio ali no dia a dia, então ela vê problemas que ninguém viu. E eu, do outro lado, conheço outros negócios que dão problema. E aí, com a troca com ela, com outras coisas, a gente vai ganhando. Obrigado mesmo pelo Perfeito. convite. Seja uma ótima semana aí, um ano muito bom pra gente. Saúde e alegria, né? Uhul, é isso aí. Beijo bem grande. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.